Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de mais um clássico da literatura brasileira, não é? Um livro aí que trata do preconceito, do racismo, não é? No século XIX. O livro é esse aqui, O Mulato, de Aloysio de Azevedo. O Mulato é um livro muito interessante do prisma da sociedade da época, não é? Raimundo, o protagonista da história de Aloysio, né, Raimundo Mulato, ele cresceu em Portugal, foi um rapaz muito bem instruído, não é? Se tornou um advogado e depois de algum tempo ele retorna a São Luís Maranhão e ele era atormentado por uma dúvida, por um mistério, não é? Em respeito à a origem dele que ele não sabia. No retorno ao Maranhão, ele se apaixona por sua prima, Ana Rosa. E essa paixão ela é correspondida, não é? Num determinado momento da história, quando ele vai com seu tio, Manuel Sardinha, ele vai a uma fazenda que foi deixada pelo seu pai, né? E ele vai então liquidar, ele vai vender essa fazenda, não é? E ele quer conhecer essa fazenda, né? Essa fazenda que é assombrada, não é? Todo mundo tem medo de passar próximo dessa fazenda por conta de alguns acontecimentos que ocorreram ali. E na visita a essa fazenda assombrada, onde o pai dele viveu, é que vai desenrolar aí a história da origem dele, que tanto atormenta ele, não é? Ele pede a mão da prima em casamento para o tio, e o tio se nega de imediato, não declarando as razões, não é? E isso aí vai deixando ele mais atormentado, né? Por que que ele não quer ceder a mão de Ana Rosa, de Anita, né? Chega uma certa hora que de tanto ele insistir, de tanto ele pedir para o seu tio acaba revelando toda a verdade, não é? E aí então desenrola, é nesse momento que vai desenrolar aquilo que tanto atormenta ele, né? Então o tio conta que ele na verdade era filho de um branco, né? Um branco fazendeiro, com uma de suas escravas, né? Ele era um mulato, então é por isso que o tio dele não deu a mão da sua filha em casamento, porque ele era um mulato, ele era filho de um branco com uma negra. E isso aí passa a atormentá-lo mais ainda, né? De que adiantou, ele pensa, de que adiantou eu estudar, eu me instruir, né? Eu me tornar um advogado, né? Se todos me desrespeitam, me tratam como um inferior, né? E ele fica atormentado por isso tudo, não é? Ele fica muito atormentado. Ele estava vivendo aqueles dias que ele chegou no Maranhão, ele estava na casa do tio. Ele resolve mudar-se, não é? E em um determinado momento ele até abandona a ideia de casar com a própria prima, né? Pensando no próprio bem dela, não é? Porque se ele casasse com ela, a sociedade daria um tratamento diferenciado para eles, não é? Ela não teria um futuro ao lado dele, pois ele é um mulato, né? Olha só o preconceito. Bem, mas quase finalizando a história, né? Não finalizando, ele acaba voltando atrás do seu projeto, né? Ele estava com uma viagem marcada para o Rio de Janeiro, para a corte, né? Ele queria ir embora de tudo aquilo, desaparecer, né? E ele acaba então mudando de ideia e ele resolve então dar aí continuidade ao seu projeto de casamento, não é? É claro que eu não vou dar spoiler sobre o final da história, mas eu posso garantir que é chocante, não é? É um final bem chocante. Então não deixem de ler aí mais esse clássico da literatura brasileira, Aloysio de Azevedo. É um livro muito bom, realmente aí, eu diria que uma leitura primordial para quem quer entender aquela época, não é? O modo de pensar do povo a respeito aí desse racismo, não é? Dessa miscigenação negativa, que é exatamente a mentalidade do povo da época e que fica muito bem exposto aqui nessa obra-prima, não é? O Mulato, de Aloysio de Azevedo. Boa leitura a todos e até logo.